Livro de Crônicas. Segundo as Crônicas. O livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do 11. Eu vou dizer a vocês, domingo e quarta-feira vai ser top. Segundo as Crônicas, a partir do... Segundo as Crônicas, Velho Testamento, Josefa. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, segundo as Crônicas. Segundo as Crônicas, capítulo de número 7. Glória a Jesus. Amém. Capítulo número 7, versículo de número 11 por diante. Segundo as Crônicas, capítulo número 7, versículo 11 por diante. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real e concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para fazer sacrifício. Se por vezes eu falar do céu para que não chova e ordenar que os gafanhotos devorem suas ovelhas, ou enviar pragas contra o meu povo. Mas, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, a minha presença, e se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este lugar para sempre, como meu nome, honrando para sempre, e olharei continuamente para ele com todo o meu coração. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi foi o segundo rei de Israel. E, só para você entender, até antes de Davi, até Davi, Deus não tinha um lugar que se dissesse seu, a não ser tendas. Vocês sabem o que é tendas? Uma barraca de plástico, onde tinha dentro daquela barraca a arca do Senhor e seus utensílios. E o povo de Israel, para onde ia, carregava aquela arca. Porém, depois que Davi morre, Deus dá por herança uma terra ao povo de Israel. E Deus dá o privilégio a Salomão, para Salomão construir um templo para ele. E Salomão resolve construir. E segundo as Crônicas do capítulo 7, diz que o Senhor se agradou do templo. Até, não sei se a Cícera foi lá, tem gente que tenta imitar, aí faz o segundo templo de Salomão, já tem lugar aí que tem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mas o primeiro templo de Salomão foi relatado em 2 Crônicas, como está escrito, primeiro templo. Então, quando Salomão fez o templo, Deus olhou e disse: me agradei.
Esse é o sonho que eu tenho quando nós fizermos um templo aqui. Bonito, caprichado, lindo. E Deus olha assim e diga: gostei. Então vamos fazer. Não duvide não que a gente vai fazer um templo aqui bonito para 200 pessoas. Uma qualidade de som top. Bem feito. Todo mundo que vai passar aqui vai dizer: o quê? Nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Já tem gente querendo se oferecendo para mim fazer bom dia. O que é que vai fazer? Vai, Rubem. Então perceba bem, Davi fez, Salomão fez um templo caprichado daqueles. Quando Deus olha, ele diz: olha, Salomão, você terminou o templo, você terminou o palácio, você construiu o que havia planejado fazer, toda a construção do templo e do palácio. Então, eu vou te dizer uma coisa: se por acaso eu me irritar com o meu povo, e mandar gafanhotos, e mandar alguma praga, por causa do pecado do meu povo, se eu me irritar com o meu povo, e querer tomar uma atitude com o meu povo, eu vou dar a você uma receita para você passar para eles. Eu gostei tanto desse lugar, aqui que você fez, que se o meu povo, que eu escolhi, chamado Israel, e nós somos Israel de Deus, se o meu povo, que tem no seu DNA, o meu DNA, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro passo, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu vou mudar de ideia. Eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. Mas, pastor, o templo de Salomão foi destruído no ano 70. Eu sei. Mas, como eu digo novamente, reconfigurando este templo, eu quero dizer a você, nós em coletivo somos igrejas. Igreja em particular, nós somos templo do Senhor. Você fora daqui, você é templo do Senhor. Você aqui dentro, em comunhão com os irmãos, você é igreja do Senhor. Entenda? E como templo do Senhor que você é, o Senhor quer que você olhe para dentro de você e faça uma retrospectiva. O que foi? Como foi? De que forma foi que eu cuidei deste templo chamado eu? Você cuida desse templo chamado você? Você pode, se você ainda não é, você pode ser templo do Espírito Santo. Se você ainda não é, você deveria ser templo do Espírito Santo. Mas se você por acaso não for, você precisa entender: o Senhor deseja que você seja templo do Espírito Santo, onde vem morar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Mas dentro de tudo, e dentro de mim. É por isso que na boca, na minha boca, na tua boca, dos meus olhos, dos teus olhos, tem que vir coisas que agradem ao Senhor. Entenda? O teu templo, como é que ele está? Está bem tratado? Eu conheci algumas pessoas que diziam: nada, que é isso? E eu alcancei essa turma que achavam que a gente não precisava cuidar do corpo físico, só precisava cuidar da questão espiritual. Não, a gente precisa cuidar dos dois. Ultimamente eu pedi licença a Jesus e estou dando exagerado na questão da alimentação. Mas em janeiro eu vou cair matando para voltar a 76 quilos. Em janeiro, a partir do dia, no máximo dia 5, cair matando. Mas eu tenho percebido que eu tenho relaxado com relação a cuidar do templo do Espírito Santo. Apareceu na minha frente, vem. Apareceu, a minha esposa resolveu fazer um negócio lá. Depois da quarta vez que eu repeti, eu disse: para de me perguntar se eu quero. Porque eu não gosto de desagradar. Toda vez que você me oferece, eu fico chateado. E dizer: você não quero, não, você não fez plantar. E eu não tenho cuidado, José Pedro, do tempo do Espírito Santo. Estou relaxado. Fisicamente falando, eu preciso voltar para a academia, cuidar do tempo do Espírito Santo fisicamente, porque espiritualmente
eu preciso também cuidar com oração, com Bíblia, com palavra, com louvor, frequentando a igreja. Pastor, mas por que cuidar do templo do Espírito Santo requer frequentar a igreja? Porque é aqui onde a gente pratica a comunhão. Tem como eu saber como é que alguém está se eu não ver? Não, mas se a minha mãe estiver triste e ela estiver no culto, eu já olho para ela e digo, olha, ela está bem para o teu lado. Não, deixa eu fazer uma oração por tu, vem cá. Mas quando a gente não está junto, não tem como eu saber. Uma das características de quem cuida do templo do Espírito Santo é que ele está também sempre preocupado com o bem-estar do seu irmão. Irmão, não tem como você cuidar do seu templo e não se preocupar com o templo do outro. Esse dia o carro quebrou, aí o irmão ligou para mim e disse, pastor, e aí, tem como resolver essa bronca aí? Se não tiver, manda deixar aí que eu desenrolo a guerra. Se preocupar com o outro é uma das características de você estar cuidando do seu tempo. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria a qualquer um desses pequeninos, de forma nenhuma perderá seu galardão. Se eu preocupo com meu irmão, eu estou cuidando de mim. Se eu me preocupo com meu irmão, Deus está cuidando de nós. Se eu me preocupo com meu irmão, é porque nós somos família, do mesmo sangue, do mesmo DNA, filho do mesmo pai. Perceba, aí Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou ouvir do céu. Primeiro passo para Deus ouvir a oração, andar pelo caminho da humilhação. Como é andar pelo caminho da humilhação? Eu entender que eu sem Deus, eu não sou nada. Eu entender que se eu não participar da comunhão, como nós estamos fazendo aqui, como nós fizemos aqui hoje, como nós fizemos na quarta-feira, está me faltando alguma coisa. Como é eu me humilhar? Eu entender que eu não sou autossuficiente, eu sozinho, mas eu com Deus sou mais que vencedor. Jesus esteve pelo menos por 8 momentos sozinho no Novo Testamento. 8, que a Bíblia relata. Pelo menos por 8 momentos, Jesus esteve sozinho no Novo Testamento, orando. Nos outros períodos, durante os 3 anos de ministério dele, ele estava sempre com a multidão ou com os discípulos. Jesus não gostava de estar sozinho por muito tempo, sabia? Ele só gostava de estar sozinho quando ele ia orar, conversar com o Pai. Fora isso, ele estava ou com a multidão ou com os discípulos. Quem é templo do Espírito Santo gosta da comunhão. Quem é templo do Espírito Santo não vê motivo de ficar enraivado, irritado, intrigado de alguém. Quem é templo do Espírito Santo sabe que se humilhar, Deus ouve do céu. Isso me faz entender. Esqueci teu nome. Como? Fabiana. Ariana. Isso me faz entender que a Bíblia diz o seguinte: se meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter aos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu. É claro e evidente que não precisa ser muito inteligente para entender que se não se humilhar, se não orar, se não buscar a face, se não se converter dos maus caminhos, Deus não vai ouvir. Ou é difícil? É difícil ou é fácil? É fácil entender. Se ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não me humilho, se eu não me arrependo, se eu não me afasto dos maus caminhos, então eu estou dizendo, Jesus, não escute a minha oração. Não é assim? Ou eu estou com parafusamento? Então o remédio para Deus responder a tua oração, seja ela qual for o pedido, é por aqui: humilhação, oração, conversão, se humilhar dos maus caminhos, para Deus ouvir do céu, perdoar os pecados e sarar a terra.
Aí eu fui ver. É claro que o grego, o Novo Testamento é o Velho Testamento é no hebraico. O Velho Testamento no hebraico. O Novo Testamento é no grego. Eu fui ver o que é sarar a terra. Sarar a terra no original transfigurado significa dar saúde ao corpo. Ou seja, se eu oro, se eu busco a Deus, se eu me afasto dos maus caminhos, se eu me humilho, eu sou perdoado. Aí Jesus me dá saúde. Se eu não oro, se eu não busco, se eu vivo angustiado, irritado, irado e nos maus caminhos, o meu corpo vive sem saúde. Dá para entender ou está difícil? Dá para entender. É por isso que todo mundo... É porque eu sou zaroito, eu estou pensando que eu estou olhando para tudo. É por isso que todo mundo que é irado, irritado, invocado, ele nunca está bem. Você diz assim para o irmão, ou para a irmã: ah, minha querida, tudo bem? Eu não estou vendo nada bom, hein? Não me acordei bem hoje. Hoje eu estou afim de, se eu pegar ou eu estrangulo. Não. Mas se a gente se humilhar, se converter, se afastar dos maus caminhos, se aproximar de Deus, ele diz: eu vou ouvir. Então, significa dizer que se os meus pecados causam cera no ouvido de Deus. Sabia, José Família? Os meus pecados causam cera no ouvido de Deus. Aí quando eu humilho, quando eu me afasto dos maus caminhos, quando eu me aproximo do Senhor, quando eu me converto, quando eu busco a sua face, aí o ouvido dele é aberto para mim e ele me escuta. É um segredo tão simples, que eu não sei porque eu não tive orações ainda respondidas. Mas quando eu estava falando no início, como é que está o tempo chamado você? Está bem? Está retirado, está forrado, está varrido, está passado o pano, está tirado da casa de arame. Como é que está o tempo chamado você? Você vai continuar deixando as paredes sujas em 2025, como estava em 2024? Você vai continuar deixando o seu tempo com impurezas? Como é impureza, pastor? Aquilo que sempre te incomodou e você nunca teve vontade de... E se teve vontade, nunca teve coragem de botar para fora. Tem um irmão de Maceió, que eu não vou dizer o nome dele porque ele assiste. Mas tinha um negócio que ele fazia que me chateava demais. Pensa. E eu nunca tive coragem de dizer a ele. Mas toda vez que eu via ele fazia isso e me chateava. Toda vez. Aí chega uma hora que eu não aguentei mais. Meu irmão, o senhor sabe muito que eu amo o senhor, né? Senhor. Mas isso que o senhor faz, pense um negócio que me incomoda. Passa a impressão que o senhor se acha um tampão. Por causa disso. Ele parou, pensou. Aí disse: tem muita gente que acha isso, mas o senhor só foi o único que teve coragem de me dizer: eu vou buscar melhorar. Ele podia fazer isso com todo mundo, mas quando ele me via, ele deixava de fazer aquilo. Resolvi o problema. Perdi aquele incômodo que eu tinha com o irmão, pelo simples diálogo. Como era bom que as pessoas fossem como aquela criança, né? Quem gostou? Não gostei, não. Sem problema nenhum, com toda pureza. Mas se nós ouvíssemos alguma coisa que vai contra a nossa vontade, não gostou não? É tão bom, eu acho tão linda a pureza da criança. Tem coisas que eu digo para minha esposa: não acho legal de fazer isso. Seria bom de fazer assim. Tem coisas que ela chega para mim e diz: eu não acho legal você fazer assim, eu acho legal você fazer assim. E é um dos pilares da boa convivência. Eu dizer que eu não gosto dela e ela dizer que não gosta de mim.
Isso é o cuidar do outro. Nós não podemos ficar chateados. Um dia foi, ai meu Deus, o que foi? Um dia alguém me deu um perfume. E eu disse para ele, eu não gostei muito do cheiro não. E eu disse a ele, não gostou. Mas eu vou usar. Eu disse, não, mas se você não gostou, por que você vai usar? Porque o que importa não é o cheiro do perfume, é a sua intenção. E ele não ficou com raiva de mim. Já eu conheço um primo meu que, quando disse que não gostou do cheiro, o outro pegou o perfume e... Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ajo diferente, falo diferente, trato diferente, abraço diferente. Tem uma irmã aqui na igreja que um dia ela estava aqui no culto e eu dei um abraço nela e eu senti que ela ficou mais descarregada. Você sabia que um abraço cura? Cura. Quem toma conta do seu tempo, se preocupa com o seu irmão, até um abraço. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, não está abraçando ninguém, esse negócio. Um abraço cura. Quer ver eu com raiva da minha esposa, que de vez em quando a gente fica, sabe? Eu só não vou dormir com raiva dela, porque vai que Jesus volta, eu vou para o inferno, e ela também, sem futuro. Mas, de vez em quando a gente fica, aí eu digo para ela, dê um abraço. Ela dá um abraço bem no Jesus. Mas, depois, paz. Aí ela que me agradece pelo abraço que eu dou. Porque dependesse da vontade dela, eu só ia pedir um abraço, sabe quando? Uns 15 dias depois. Mas eu, como o tempo do Espírito Santo e ela também, eu espero 15 dias, vou dar um abraço hoje. Mas meu coração não está querendo, e daí? Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas eu não estou com vontade, e daí? Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas eu não estou afim, e daí? Eu quero fazer a vontade de Deus e quero voltar a ter um clima bom com a minha esposa. Mas, impopular, a minha vontade que se dane. O certo é fazer o que Deus quer que faça. Porque eu sou templo do Espírito Santo. E eu não dependo da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu dependo da vontade de Deus para fazer a minha vontade. É assim que funciona. Se você faz isso, é o segredo do sucesso. Quando você faz o que Deus quer, acima daquilo que você quer, aí Deus diz, está me agradando, está se aproximando de mim, está se afastando dos maus caminhos, está se humilhando. Ou você pensa que é fácil? Na sua cabeça você está certo. Na cabeça do outro ele está certo. Aí eu chego para minha esposa e digo, amor, você sabe que eu te amo, né? Afinal de contas, já são 5 anos lavando a minha cruz. E vamos fazer o seguinte. Você está dizendo que eu estou errado, né? Você está errado. Tá bom, então me perdoa. Você me perdoa? Vou pensar nisso depois. Não, se eu infartar agora, complica. Você me perdoa? Você vai morrer agora não. Se você está virando Deus agora, você está querendo saber que eu vou morrer. Não, me perdoa. Você pensa que é fácil fazer isso? Não, filho, só quem faz é crente. Eu sou muito homem, não pode estar me rebaixando assim. Não. Quando eu lembro que eu sou crente e eu prego isso, quem tem que ser exemplo? Eu. Porque quando eu falar, você pode chamar ela aqui e perguntar para você, não faço assim. E eu faço sem querer fazer. E eu faço sem estar afim de fazer. E eu faço nem toda vez. É porque eu quero. Quase nenhuma vez é porque eu quero. Mas todas as vezes é porque Deus quer. É por isso que a gente vive mais no parte do tempo em paz. Ali passou uma semana lá em casa. Não teve 1 minuto de bochecha inchada da minha esposa comigo. Não teve. Sabe qual foi a última vez que a gente discutiu? Outubro do ano passado. Tá bom demais, não? Qual foi a última vez que tu discutiu no teu relacionamento? Precisa me dizer não. Precisa me dizer não. Só pensa aí. Mas sabe qual é o segredo?
Você fazer o que não quer. Aí quando eu faço isso, sabe o que ela faz? Prepara a galinha ainda mais gostosa do que se ela não tivesse com raiva. Prepara o frango ainda mais gostoso do que tivesse com raiva. Aí depois chega na cama e diz: amor, o amor está pronto. Eu fiz o maior capricho para você. Aí quando eu chego lá, está na taça, um suco de uva bem caprichado, cheio de cantor. Um pedaço de coxa de frango, tamanho de uma coxa de peru. Um arroz lá que eu não sei nem o nome, junto com feijão lá misturado, e uma sobremesa tão caprichada, de como valeu a pena eu pedir perdão à minha esposa. Deixa eu dar um conselho aqui para as mulheres, que os homens não escutam. O homem é o bicho mais besta que existe. A mulher ganha ele. A mulher ganha ele facilmente. A minha esposa faz isso, eu fico besta errado. Parece que é a primeira semana que eu estou conhecendo ela. Agradeço a ela umas 30 vezes pelo almoço que ela botou meio-dia. O homem é um bicho besta. Mas por quê? Porque quando a gente aprende a ser templo do Espírito Santo, a gente prefere viver em paz do que em guerra. Prefere viver em harmonia do que em luta. Prefere viver se abraçando do que se arranhando. É assim que funciona. Pergunta meu vizinho se ele ouve o grito da minha esposa, ou se ele ouve o meu grito. Não acredita não. Templo do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas que vão lá em casa digam assim: quando eu casar, eu quero ter uma esposa assim como pastor. Quando eu casar, eu quero ter uma esposa assim como pastor. Eu quero que as pessoas que vão lá em casa digam isso. Já pensou as pessoas que vão lá em casa dizem: Deus me livre de casar para viver uma vida desgraçada, cara, com o pastor vive na esposa dele. Aquilo é um inferno. Eu quero que as pessoas que vão lá em casa digam isso. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo e você também. A vida da gente é um paraíso. Agora, não vou negar, né? Quando a chapa esquenta, esquenta para valer. Mas, para esfriar rapidinho. Cabeça de gelo, coração de cera. Vamos orar? Não esqueça, você é templo do Espírito Santo. Quem vem domingo diz amém? Só esse lado escuta, pelo amor de Deus. Quem vem domingo diz amém? Maravilha. Tu vem cá, Rubia. Rubia, tu vem cá. Tu vem. Venho, isso amém. Foi o que eu não ouvi. Obrigado por ter vindo. Estou olhando para a senhora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio ímpar e singular de estar na Tua presença. Pai, essas pessoas que vieram aqui, Senhor, aliás, têm vindo esses dias, firma elas, Senhor, para que elas continuem vindo em 2025, em 2024, nesse restinho de ano. Pai, abençoa essas famílias, esses casamentos, essas pessoas. Pai, abençoa, meu Deus, irmão Cícero, a sua esposa. Pai, abençoa cada pessoa que está aqui esta noite, de maneira tremenda e poderosa. Que domingo nós possamos estar aqui, em nome de Jesus. E você diz? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a Deus, consolação do Espírito Santo, esteja com você, com a sua casa, com a sua família, aonde você for, de onde você vier, aonde você chegar. Deus te abençoe, te guarde, te guie, te ilumine, te proteja. E pela última vez hoje você diz: